Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Eu sou Gisela Salles, sou bisneta da Cora Coralina e eu convivi bastante com ela. Ela era uma mulher forte, que passou por muitas dificuldades da vida e conseguiu o que ninguém imaginava. Ela conseguiu reconhecimento. Para isso, ela teve que recomeçar muitas vezes. Eu também, e você, Carol? Eu também. Tive que recomeçar e compreender o que era aceitável ou não nesse meu novo caminho. Ter rede de contato, apoio, troca de experiências e conversa. Fez toda a diferença para escolher a trilha desse recomeço. Para o episódio de hoje, convido a Ariane, engenheira e diretora de supply chain da NEC Corporation, mãe da Olivia, atleta, apaixonada por conhecer o mundo e seus novos desafios. Exatamente. Uma liderança feminina, o que por si só já diz muito sobre ela. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, é um prazer imenso estar aqui, começando com as Coras. Eu sou uma encantada pela Cora Coralina, desde sempre, desde menina, assim. Eu sempre achei muito forte o que ela escrevia, né? E ainda mais conhecendo a história dela, da simplicidade que ela vinha, ela tinha potência, né, em colocar aquilo para fora. Ela com certeza, tipo, já era muito à frente do seu tempo, né? E que bacana, né? Que a gente pode ser forte. Exatamente. Somos Coras, todas, né? E me diz uma coisa, Ariane, nosso tema é recomeçar. Você já teve que recomeçar muitas vezes na sua vida? Muitas vezes. Muitas vezes. E eu acho que o diferencial, né, das mulheres em recomeçar é que a gente nem percebe que está recomeçando. A gente só segue. Segue. Acontecem coisas, né? Às vezes a gente tem que mudar de trabalho, mudar de cidade, um relacionamento que termina do dia para noite, filhos que nascem ou filhos que vão embora. E de repente a gente só vai seguindo e vai se transformando. E é muito do que você falou, porque assim, sem rede de apoio, não dá para fazer. E eu acho que as mulheres elas têm muito disso. A gente tende a ser rede de apoio das outras e uma certa dificuldade em aceitar ser rede de apoio, é fato. Algumas mais, outras menos, mas a gente tende a ser rede de apoio. Então, na hora que alguém levanta a mão, a gente está lá e fala, bora, vem junto que eu te levo. E isso eu acho que é a parte mais fantástica que tem em poder recomeçar. E às vezes a gente não pode nem olhar para trás, né? Conta pra gente um desses momentos que te marcou, assim, na sua vida profissional. Profissional? Bom, eu desde sempre, eu tinha, o que me motivava era conhecer o mundo. Eu sempre, desde muito novinha, eu queria conhecer o mundo. Então, eu sempre procurei trabalhos que me levassem para conhecer o mundo, que me dessem essa oportunidade. Mas eu já estava há 20 anos trabalhando numa empresa, já estava numa posição de diretoria, teoricamente, né, devia estar muito bem, feliz, quando na verdade deixei de estar, né? Eu tinha uma filha pequenininha, eu viajava muito, que era de fato o que me motivava a estar nessa empresa, que foi o que me levou para lá, né? Só que eu não sabia falar não. Eu dizia sim para todo e qualquer novo trabalho que tinha, novo projeto, e a empresa, sabendo disso, me dava os principais desafios. Porque, afinal de contas, eu aceitava, eu assumia. Então, os mais difíceis eu estava lá e, ao mesmo tempo, eu comecei a negligenciar o meu maternado, né? Minha filha começou a ficar doente, meu casamento na época estava péssimo, óbvio, eu estava em casa, e eu comecei a adoecer. Eu tive crise de ansiedade, eu comecei a ficar efetivamente doente, até que eu tive uma oportunidade para sair e foi quase isso. Foi uma boia que jogaram e falei, bem,
Uma libertação. uma libertação. E do dia para a noite, Mas teve que chegar lá no fundo, né? Pra você. muito no fundo, assim, de ter crises de pânico que eu nem sabia o que que era isso. E demorei para entender o que tinha sido uma crise Isso é de muito pânico. comum também, né? Passar por essas crises e falar o que está acontecendo aqui. É. Até a conscientização do que isso significa. Para o passo de pedir ajuda, tem uma distância muito grande. E eu sempre fui uma pessoa que, até por gostar de desafios e me lançar nos desafios, eu me falava, eu aceitava muita coisa que não precisava, né? Que não nem caberia uma vida normal. Você fala, nossa, você não fez isso, aquela você não conseguiu. E eu, quanto mais, melhor. Eu achava, sei lá, que eu ia ganhar uma estrelinha no final. Não sei. De verdade, eu não sei o que eu ia ganhar com isso, mas A busca pelo reconhecimento. Mas é uma coisa que estava dentro de você também, né? Você se sentia em dívida. Será que você se sentia em dívida também? Assim, eu que a opção foi minha, então eu preciso. Eu tenho uma questão assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH hiperativo, e então eu já sou difícil de ficar na zona de conforto, né? Eu preciso, eu tendo a querer mais o desafio do que ficar na zona de conforto. Mas daí eu perder o controle, né? E eu achava realmente que eu só ia ser reconhecida no meu trabalho se eu fizesse os projetos mais difíceis, se eu estivesse nos lugares mais inóspitos. Mas ao mesmo tempo eu estava gerenciando minha vida pessoal, né? Eu tive minha filha aos 41 anos, né? Eu brinco que eu peguei a última chamada. Era isso, não ia mais acontecer. E de repente eu precisei, falei, não dá, não posso ser diferente, né? Aí, lógico, isso vem junto com terapia, né? Com autoconhecimento. Mas quando eu entendi que não ia mudar a opinião dos outros ao meu respeito, ou a capacidade que eu tinha de entregar trabalhos, não precisando passar por tudo isso e podendo ficar perto dela, foi quando eu efetivamente mudei de empresa, mudei de trabalho, fui ficar em casa junto com ela. Foi ótimo porque algum tempo depois veio a pandemia e já estava em casa, já tinha construído isso, né? Mas se não fosse, ia ser uma loucura. Teria sido muito mais difícil. Então eu já estava lá, já tinha entendido como é que era esse negócio de estar mais perto, estar em casa todos os dias e ajudar na escola, maternar. Eu precisei aprender a maternar. Foi talvez, acho que o projeto mais difícil que eu tive até hoje. Até porque ele não vem com script, né? Não, mas não tem fim, né? É. A maternidade não tem fim. Não, ela muda de fase igual o joguinho eletrônico. Quando você acha que você ficou bem, ela pula de fase. Você pode afirmar, então, que o seu recomeço pós-maternidade ocorreu nessa fase? Foi nessa fase. A Olivia já tinha 2 anos e esse foi, de fato, um recomeço. Porque eu me lembro de ter, assim, da minha mãe, na época minha mãe estava viva ainda, ela me chamava para almoçar no domingo, não sei o que, e eu falava... Não, eu não era essa pessoa. E hoje eu adoro fazer o almoço. Hoje o almoço é nosso Eu quero todo mundo ali, eu quero isso. Então, assim, eu efetivamente comecei a ter prazer naquilo, que é uma coisa que eu achava, não, o bom é estar no aeroporto, o legal é estar conhecendo o mundo, é estar me desafiando. Então, esse foi um recomeço que me fez aprender muita coisa, né? E coincidentemente ou não, a minha carreira deslanchou depois que eu tomei essa decisão. Olha que engraçado, né? A gente sempre tem o medo de recomeçar e reestruturar e falar não, por Quando eu receio comecei de a não falar- deslanchar minha carreira. Exatamente. Quando eu comecei a falar não, foi quando minha carreira decolou de uma maneira. E tem a ver com a forma como eu comecei a lidar, em delegar e não me sobrecarregar e montar uma equipe super bacana, onde todo mundo participa. E eu acho que tudo isso refletiu, porque eu tinha um ócio criativo depois disso, porque até então não tinha ócio, né? Tava sempre enlouquecida fazendo coisas, executando. E aí eu comecei a usar a criatividade, que é um ponto forte que eu tenho, a favor disso no trabalho. Isso veio com uma resposta muito bacana. E eu também tive a oportunidade de criar um programa para mulheres na liderança por causa disso, porque tinha tempo para fazer. Conta um pouquinho desse projeto, gente. É super interessante, vocês vão adorar.